Então vamos lá, vou começar com a primeira pergunta. Então, doutor Fez, como o senhor enxerga o fisioterapeuta, né, e os demais profissionais de saúde diante dessa pandemia, né? Como lidar, né, o médico, enfermeiros, técnicos de enfermagem, que digamos estão ali mais naquela linha de frente na emergência, na UTI, entre os outros profissionais que estão lá também, né, nutricionistas e assim por diante. Verdade. Eu observo que os profissionais de saúde estão enfrentando dois grandes dilemas. Eu vou chamar um de o dilema da empatia e o outro o dilema do alcance. O dilema da empatia é porque grande parte das pessoas que optou por uma carreira no campo da saúde são pessoas que têm um nível significativo de empatia, da capacidade de sentir o que o outro está sentindo, de se colocar no lugar do outro, e isso acaba sendo um dos fatores que leva muitas pessoas a optarem por esse campo de atuação profissional. E a empatia é fundamental, é essencial para o exercício da profissão na área de saúde. Mas a empatia pode nos levar a um extremo que seria a esponja que absorve tudo ao seu redor, né? E às vezes, na tentativa de evitar isso, o profissional de saúde vai para o outro extremo, que é da pedra de granito. Então, nós precisamos encontrar um meio termo, porque se o profissional de saúde absorver 5% de toda a dor que ele presencia, que ele acompanha no dia a dia, a prática profissional vai se tornar insuportável. Mas se ele for para o outro extremo e se tornar uma pedra de granito, ou seja, impermeável ao sofrimento alheio, ele vai perder aquele calor humano, que é uma das características mais importantes num trabalho em saúde. Então, onde estaria o ponto de equilíbrio, o caminho do meio? Eu digo que é a gente aprender a ser uma vela de filtro. Porque a vela de filtro, ela está mergulhada numa água que não é potável, uma água que carrega impurezas, germes e poluentes, e ela permite a passagem da água, mas só daquilo que é benéfico e proveitoso. Ela mantém as impurezas do lado de fora e ela se mantém por dentro limpa e pura. Então, o que seria isso em termos práticos, né? na prática profissional? É a gente sentir, pensar e dizer: eu fico apenas com o que é meu. Eu sou solidário, eu sou empático, eu tenho compaixão pelo sofrimento do outro, mas eu também tenho clareza de que tomar a dor do outro para mim não vai ajudar o outro, mas vai tornar insuportável o meu trabalho, a minha vida. Então eu fico apenas com o que é meu. Essa é a chave para a gente chegar nessa forma de ser uma vela de filtro. O segundo dilema, Bruno, é o dilema do alcance, ou seja, até onde vão as minhas possibilidades de atuação. E aqui eu também vejo dois extremos. Num extremo, às vezes o profissional de saúde se cobra uma atuação como se fosse a Mulher Maravilha ou o Super-Homem, ou seja, alguém dotado de superpoderes, alguém que dá conta de tudo e alguém que pode salvar todos. E isso, obviamente, é um nível de expectativa e de cobrança sobre si mesmo insustentável, porque nenhum de nós tem esses superpoderes. Mas o outro extremo, que também é bastante prejudicial, é o extremo da derrota, da impotência, de sentir que eu não sou nada diante dessa situação toda que foi desencadeada pela pandemia, pela crise da saúde pública, pela crise econômica, por tantas coisas, inclusive no nível pessoal e familiar, que estão afligindo a cada um de nós. Então, como se não houvesse nada que a gente pudesse fazer, como se a gente não pudesse administrar esse momento na vida da gente, no exercício da nossa profissão. Então, o caminho do meio em relação a esse dilema, eu diria que é a combinação de duas virtudes muito importantes. A primeira, humildade. A gente precisa
reconhecer e admitir que isso é muito maior, que a realidade é muito maior do que eu e os meus desejos, muito maior e muito mais poderosa. Essa pandemia é um desafio não só para mim, para minha família, mas para a humanidade como inteiro. A humanidade inteira. E não há soluções fáceis, não há respostas rápidas, não há uma previsão de quando isso vai realmente chegar a um termo. Então, a humildade consiste em eu dizer sim à realidade e eu aceitar que terei que avançar pouco a pouco, dia após dia, um dia de cada vez, sem ficar naquela ansiedade, tentativa de prever e antecipar o que vem pela frente. Pouco a pouco, dia após dia. A segunda virtude para a gente sair desse dilema é a excelência. A excelência significa eu reconhecer que sou humano e, como tal, eu tenho limites, eu tenho limitações, eu tenho deficiências, eu tenho imperfeições. Então eu não cobro de mim mesmo aquilo que é impossível para um ser humano, como a perfeição, a infalibilidade ou a capacidade de predizer o futuro. Mas como humano, eu sou capaz de dar o meu melhor dentro daquilo que é possível, no exato momento em que eu me encontro e no contexto real onde eu estou atuando profissionalmente. Então, eu sou capaz de dar o meu melhor, eu sou capaz de aprender e a cada passo eu estou aprendendo mais e dessa forma aprimorando a minha atuação. Então, a excelência a gente pode aprender a dizer eu faço o meu melhor e isso é o suficiente. Para muitos profissionais de saúde isso é difícil, mas esse é o aprendizado. Eu faço o meu melhor e isso é o suficiente. Então, sempre que eu me concentro naquilo que está ao meu alcance, naquilo que depende de mim e que eu posso modificar, eu me sinto empoderado, eu me sinto capaz, eu me sinto competente de forma realista, porque existem muitos fatores que realmente estão fora do nosso controle, né? Fora da nossa governabilidade, fora do nosso alcance. Tem uma frase que eu gosto que diz assim: todos os problemas têm solução, exceto os imaginários. Né? Então, realmente, muitas vezes a gente sofre por problemas imaginários, por antecipação de cenários que não estão configurados e então a gente cria problemas. Sim.